Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 18 ao verso 26, diz assim a palavra do Senhor. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez, amados irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua maravilhosa e bendita palavra, viva e eficaz. Nós te rogamos mais uma vez, Senhor, fala aos nossos corações por meio da tua palavra. Ajuda o teu servo a expô-la com fidelidade e que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vivemos em uma época de pluralismo, de relativismo, onde muitos não creem em uma verdade absoluta, onde cada um tem a sua própria verdade, onde se crê que a verdade é muitas vezes definida pela cultura, por aquilo que é comum naquele meio. E nós sabemos que isso traz grandes desafios. É muito comum se ouvir hoje, não importa o que você crê, o importante é ser sincero. Deixe-me lhe dizer uma coisa, um homem pode ser muito sincero ao dizer que crê em outra coisa, que não seja o Evangelho, que não seja Jesus Cristo, mas a sua sinceridade não vai salvá-lo. A fé em uma mentira sempre traz consequências desastrosas. O apóstolo João já havia advertido a igreja sobre o conflito entre luz e trevas no capítulo 1, também no início do capítulo 2, e entre o amor e o ódio. E agora João os adverte sobre o terceiro conflito, o conflito entre a verdade e a mentira. Eu e você somos chamados a andar na luz, a andar em amor, mas sobretudo devemos andar também na verdade. John Stott, comentando esse texto, ele diz que João primeiro traça uma clara distinção entre os hereges e os cristãos genuínos. Depois ele define a natureza e o efeito da heresia.
E, finalmente, ele descreve a proteção contra a heresia. Então, primeiro vejamos a distinção. Verso 18, acompanhe comigo. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Vejam, João é enfático em afirmar que vivemos a última hora. Estamos vivendo a escatologia antecipada. Vivemos sob a tensão entre o já e o ainda não. Uma nova realidade já foi implantada. O mundo e as trevas já estavam passando. Desde a morte e a ressurreição de Cristo, Deus está fazendo coisa nova nesse mundo. O tempo do fim chegou com Cristo. A era messiânica já foi inaugurada com Cristo. O tempo do fim, a última hora, é o tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Augusto Nicodemos diz, de acordo com o Novo Testamento, a última hora deste mundo perdido já soou com a ressurreição de Cristo e terminará com seu regresso em glória. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. De 2 Pedro 3, 8 e 9. Tempos também são descritos em 1 Timóteo 4, e nós podemos observar as mesmas características hoje. O texto diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. O espírito do anticristo já está operando no mundo. A palavra anticristo só aparece nas epístolas de João, mas o conceito se acha também em outras passagens, onde ele é chamado de o príncipe que há de vir, o abominável da desolação, o homem da iniquidade, o filho da perdição. E vejam, o nosso Senhor também nos advertiu em Mateus 24, que antes do anticristo surgirão anticristos, falsos mestres, apresentando-se em nome de Cristo, fazendo sinais e prodígios, enganando a muitos. O prefixo anti aqui tem 2 significados: contra ou em lugar de. Ou seja, o anticristo é aquele que imita e também se opõe a Cristo. O anticristo é o adversário de Cristo ou aquele que procura ocupar o lugar de Cristo. O espírito do anticristo está por trás de toda a doutrina falsa e por trás de qualquer prática religiosa que tome o lugar de Cristo. E preste atenção, João vai dizer que eles saem de dentro da própria igreja. Veja o verso 19. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vejam, os muitos anticristos que já vieram, em contraste com o anticristo que virá, são identificados como mestres humanos que abandonaram a igreja. Werner de Boer diz que o aspecto perigoso dessas pessoas é que não chegam de fora, saíram das fileiras da própria igreja. Devem até mesmo ter argumentado com este fato: ora, somos do meio de vocês. Conhecemos muito bem esse seu cristianismo. Agora, porém,
encontramos algo maior e melhor e queremos trazê-lo a vocês para substituir essa sua estreita e precária fé em Jesus. Vejam, ao abandonar a igreja, deram clara prova do seu verdadeiro caráter. As máscaras caíram, aquilo que estava escondido veio à plena luz, e as suas intenções perniciosas foram manifestas. O verso 19, irmãos, ainda lança luz sobre duas gloriosas doutrinas: a perseverança dos santos e a natureza da igreja, pois aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A constância é uma marca dos salvos. Alguém certa vez disse: os que caem e deixam a igreja total e finalmente nunca dela fizeram parte. É por isso que João diz: se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Nem todos os membros da igreja visível fazem parte da igreja invisível. Nem todos os membros comungantes da igreja são necessariamente membros do corpo de Cristo. Nem todos os que têm seus nomes arrolados na igreja têm seus nomes escritos no livro da vida. Somente o Senhor conhece os que lhe pertencem. De 2 Timóteo 2,19. John Stott disse: nem todos os que compartilham nossa companhia terrena compartilham nosso nascimento celeste. Infelizmente, irmãos, Warren Wiersbe diz que, ao investigarmos a história das seitas e de sistemas religiosos contrários ao cristianismo, vemos que, na maioria dos casos, os seus fundadores saíram de igrejas. As palavras de João estavam em nosso meio e, no entanto, não eram dos nossos, de modo que se foram. Mas, por outro lado, João olha para os seus irmãos em Cristo e diz: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. No Antigo Testamento, os sacerdotes, os reis e os profetas eram ungidos e separados por Deus para um ministério especial. Aqui, João se refere à unção com o Espírito Santo, que é um privilégio de todos os crentes. Nós fomos selados com o Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus. Nós temos o selo de Deus. Nós fomos selados com o Espírito de Deus para o dia da redenção. Você não vai se perder. Vejam, irmãos, Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo por ocasião do seu batismo no Jordão. Cristo é ungido e o santo que unge os crentes com esse mesmo Espírito quando eles se convertem ao Evangelho da verdade. E desta forma, Ele nos separa e nos consagra para Deus. E essa unção ou selo, que é a presença do Espírito em nós, é a defesa contra o erro religioso propagado pelos anticristos. Pois o Espírito ilumina, o Espírito guia e sela os crentes na verdade. Ele nos dá o verdadeiro conhecimento de Deus. Matthew Henry disse que o efeito dessa unção é como um remédio para os olhos. Ele ilumina e fortifica os olhos do entendimento. Interessante que os falsos cristãos do tempo de João costumavam usar duas palavras para descrever sua experiência: conhecimento e unção. Eles afirmavam ter uma unção especial de Deus que lhes dava um conhecimento singular. Eram iluminados e, portanto, viviam em um nível muito mais elevado do que o restante das pessoas. Mas João ressalta que
todos os cristãos verdadeiros conhecem a Deus e recebem o Espírito de Deus. Simon Kistemaker diz que o crente ungido com o Espírito Santo é capaz de discernir a verdade do engano, opor-se à heresia e suportar os ataques de Satanás. Por essa razão, no verso 21, João diz: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. William Barclay disse: a maior defesa cristã é recordar o que já sabemos. Vejam, o que eles precisavam não era uma nova verdade, mas pôr em prática em suas vidas a verdade que já conheciam. Não é exatamente essa a ideia da reforma? A igreja precisa estar sempre se reformando, sempre retornando às Escrituras. Matthew Henry disse: a linha que se mostra reta também mostra qual linha está torta. Temos o conhecimento verdadeiro, conhecimento doutrinário da verdade e comunhão com aquele que é a verdade. Portanto, devemos permanecer na doutrina de Cristo e não ultrapassá-la. É o que está escrito em 2 João 1,9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Em segundo lugar, vejamos a natureza e o feito da heresia, verso 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. João havia falado sobre duas mentiras básicas dos hereges. Primeiro, é mentiroso aquele que diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas. Segundo, é mentiroso aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos. E agora o falso ensino dos que deixaram a igreja é revelado. É mentiroso aquele que nega que Jesus é o Cristo. A natureza maligna da heresia, irmãos, é negar a encarnação, a morte, a ressurreição e a obra expiatória de Cristo. E por isso, no verso 23, João diz: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Pois somente o Filho pode revelar o Pai aos homens. Em João 14, Jesus Cristo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Em Mateus 11, 27, ele disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, negar a Jesus é perder todo o conhecimento de Deus, porque só Ele pode trazer-nos esse conhecimento. Negar a Jesus é estar separado de Deus, porque nossa comunhão com Deus depende da mediação de Cristo. É por isso que o apóstolo João vai dizer mais adiante: aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ora, um falso mestre vai dizer: nós adoramos o Pai, nós cremos em Deus Pai, muito embora discordemos sobre Jesus. Cuidado, irmãos. Uma coisa é um erro doutrinário, outra coisa é uma heresia, isto é, algo que diz respeito a uma verdade essencial. Não podemos ter comunhão com aqueles que negam as verdades essenciais da fé cristã, porque não há unidade fora da verdade.
Certa feita, George Whitefield, conversando com um homem acerca de sua fé, ele perguntou: em que o senhor crê? E ele disse: eu creio naquilo que a minha igreja crê. E em que a sua igreja crê? Na mesma coisa em que eu creio. E em que você e sua igreja creem? Ora, nós cremos na mesma coisa. Você percebe o problema em não conhecer a palavra de Deus? As palavras de Paulo: você vai ser levado por todo o vento de doutrina. Isto nos leva, então, em terceiro lugar, à proteção contra a heresia. Veja o verso 24 ao verso 26. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós ouvirem, permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. João diz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. É o Evangelho, o ensino apostólico, a mensagem original que fora pregada. Vejam, ter coceira nos ouvidos e sempre correr atrás de novos mestres, dando ouvidos a qualquer um e nunca chegando ao conhecimento da verdade, é uma característica dos tempos difíceis que sobrevirão nos últimos dias. Crente, permaneça na palavra. A vontade de Deus já foi revelada, foi fechado. Qualquer novidade que surgir no mercado da fé, contrariando as Escrituras, você deve rejeitar, não dar ouvidos, por mais atrativo que falsas doutrinas é enganar. Vejam que o apóstolo João nos dá 3 marcas dos falsos mestres que disseminam heresias na igreja. Primeira, eles abandonam a comunhão na igreja. Segunda, eles negam a fé. Terceira, eles tentam enganar os fiéis. O segredo para não ser enganado é permanecer. Quando Josué estava desanimado, após a morte do seu líder Moisés, Deus disse para ele: não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O segredo, Josué, para você caminhar bem, é permanecer na minha lei. Crente, não abandone a igreja do Senhor. Não abandone a igreja do Senhor. Não o troque por qualquer outra coisa. É aqui onde você é instruído. É aqui onde você desfruta da comunhão no corpo de Cristo. É aqui onde você cresce espiritualmente. Permaneça firmado na palavra, permaneça na pureza do Evangelho, permaneça em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele mesmo disse em João 15: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aquele que permanecer nele, João diz, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Feche os seus olhos e vamos orar.
Ore ao Senhor. Você que talvez tenha pensado em deixar a igreja do Senhor, porque por qualquer novidade que tem surgido, há algo mais atrativo, coisas que estão te tirando do foco de Jesus Cristo, o foco na palavra de Deus, daquilo que o Senhor nos instrui, daquilo que o Senhor nos revela, a sua vontade. Não seja enganado por esses movimentos que têm surgido no mundo, que têm arrastado talvez milhares de pessoas. Não se engane. Nem tudo que é muito atrativo e brilha os olhos e atrai multidões nem sempre é aquilo que de fato Deus nos chama. Às vezes você pode estar sendo levado por algo que está te distanciando de Deus e você nem está percebendo. Senhor, nos ajuda a buscarmos cada vez mais a Tua palavra, encontrarmos nela direção para as nossas vidas. Não sermos levados por qualquer vento, por qualquer falso mestre, por qualquer coisa que nos tire do foco, Senhor. Infelizmente, quando olhamos a igreja de modo geral, no mundo afora, existem muitas igrejas afora que estão fechando. Existem países que estão quase que completamente escassos do Evangelho. As pessoas encontraram algo que parecia melhor. E isso, não se engane, isso começa na nossa vida, no simples fato de deixarmos de ler a palavra de Deus no nosso dia a dia, de meditarmos nela e de encontrarmos, Senhor, deleite, prazer na Tua palavra. E quando nós vemos, Senhor, a gente já está distante, longe do Senhor. Senhor, nos ajuda a voltar os nossos olhos para Ti. Nos ajuda a desfrutarmos, nos deleitarmos na Tua palavra. Buscarmos ao Senhor. De todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos nos encher cada vez mais, de modo que dos nossos lábios, a nossa boca, saia o Teu Evangelho. Nos tornemos cartas vivas do Teu Evangelho. Todo o nosso pensamento esteja cativo ao Senhor. E possamos assim ajudar a Tua igreja, os nossos irmãos em Cristo,
aqueles que são mais fracos na fé a caminhar em fidelidade ao Senhor. Ajuda-nos a perseverar, ó Pai, porque tempos difíceis estamos vivendo. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, diz a tua palavra. Porque Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que pagou com o seu próprio sangue no madeiro, aquele que nos livrou da condenação eterna e nos deu a vida eterna, é aquele que intercede por nós e nos fará perseverar até o fim. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.